E para a gente seguir falando sobre os desdobramentos da mega operação lá no Rio de Janeiro, que completa uma semana nessa terça-feira, eu converso agora com a professora de Direito Constitucional, a Virgínia Machado. Professora, muito bom dia, é um prazer te ter aqui. Queria conversar contigo primeiro sobre esses desdobramentos jurídicos, né, da mega operação, da operação mais letal da história do Rio de Janeiro. Antes mesmo da gente ter a identificação desses corpos, vamos lembrar um pouquinho. Na terça-feira, ao longo do dia, o número de mortes, a gente aqui no Acorda Metrópolis deu que a operação estava acontecendo, ainda com poucas informações, sabia que era contra o Comando Vermelho, mas a gente terminou o Acorda Metrópolis pertinho das 10 horas da manhã, na terça passada, professora, com 4 mortes, que eram justamente as dos policiais, que foram as únicas certezas no primeiro momento. Ao longo do dia, o número passou de 4 para 20 e terminamos o dia com 64 mortes, já registrando a operação mais letal da história do Rio de Janeiro, porque a anterior mais letal tinha registrado 28 mortes. E aí, na quarta-feira, a gente termina o dia com 121 mortes, né, com as imagens dos corpos enfileirados e tudo mais, e com o governador, antes mesmo da identificação desses corpos, dizer que a operação tinha sido um sucesso. Por causa disso, o ministro Alexandre de Moraes, que está à frente da relatoria ali da DPF das favelas, no lugar do Barroso, que deixou, né, o Supremo, ele acabou ficando com isso, pedindo explicações para entender se realmente foi um sucesso, como que essa operação aconteceu, como que foi o estudo de tudo que aconteceu. Então, eu queria que a senhora nos explicasse, né, se isso é uma situação comum, se é importante que isso aconteça para justamente a gente saber que tudo está acontecendo dentro da Constituição. Bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia a todos e todas que nos assistem. Bom, primeiramente, eu estou acompanhando aqui o jornal e fazendo algumas reflexões sobre todos esses desdobramentos dessa operação no Rio de Janeiro. De fato, na minha perspectiva, e eu acredito que na perspectiva de qualquer estudioso do direito constitucional e também do âmbito da segurança pública, de forma geral, qualquer situação, qualquer operação em que a gente tenha mortos de forma geral, sejam eles mortos enquanto criminosos ou suspeitos, e principalmente de pessoas inocentes ou policiais, uma morte que seja, eu não entendo como um sucesso absoluto, né? Em que pese não ser contra as atividades da polícia, atividades do Estado, no sentido de ter incursões para buscar possíveis comandantes de organizações criminosas ou qualquer membro pertencedor desse tipo de estrutura. Isso porque, no momento em que o Estado começa a executar os seus indivíduos, os seus cidadãos, a gente desce a barbárie desses mesmos indivíduos que estão do lado das organizações criminosas. O Estado, ele não é um executor, seja de pessoas, seja de bandidos, seja de policiais. O Estado é alguém que garante, no nosso caso, né, garante as leis, protege e faz se cumprir a Constituição. Diante disso, né, de um número tão avassalador de mortos, como a gente viu, a maior situação de uma operação do Estado, deixando o maior número de pessoas mortas na história desse país, ultrapassando a chacina do Carandiru, né? Isso é realmente preocupante. Não no sentido de que se morreu bandido, está tudo bem. Morreram também 4 policiais e definitivamente isso não pode ser considerado tudo bem. E descer a essa barbárie, quem executa, quem cumpre sentença de morte é bandido. Eles não têm uma lei, eles não têm uma Constituição para se proteger. Então, as medidas do Estado, elas devem ser baseadas principalmente em desarticular as organizações criminosas, quebrar as pernas de financiamento dessas organizações, porque o fuzil não chega dentro de uma estrutura de organização criminosa, de comunidade, de aglomerado, por teletransporte. Eles chegam lá por vias, principalmente, de financiamento. Tá certo? Então, assim, a ida do ministro Alexandre de Moraes e todos esses desdobramentos que a gente está observando nessa última semana são necessários para demonstrar a legalidade, a proporcionalidade de todas as medidas. Não é defender o criminoso, em hipótese alguma,
Nós não estamos aqui nesse objetivo, tá certo? E para nós, estudiosos do direito constitucional e também dos temas relacionados à segurança pública, os bandidos eles precisam ser realmente capturados, processados e julgados, mas não gerar uma situação de insegurança, uma situação de medo e de tamanha letalidade. Professora, a gente também vem falando muito, a gente tenta, né, abordar todos os lados dessa situação toda, mas que é extremamente complexa. Então, vira e mexe, a gente acha um novo ponto para se analisar. Mas um ponto que a gente, desde o começo, vem falando muito é justamente da população, daqueles moradores que ficam ali, né, nas comunidades. A gente está falando de dois complexos grandes, né, duas comunidades grandes, da Penha e do Alemão, que tem um histórico de violência, um histórico de atuação das facções criminosas, das milícias e também dessa violência, né, desses confrontos da polícia com essas facções. E principalmente a gente conversou com coronéis do Exército que falaram sobre o mesmo ponto, a gente conversou com o Fogo Cruzado, com o Instituto Sou da Paz, todos falam sobre essa questão do quanto essas organizações criminosas gostam muito dos vácuos dos governos. Então, onde o sistema não vai, a bandidagem se instala, né? Essas comunidades já não conseguem mais pegar ônibus, porque tem barricadas nas ruas, né? Precisam pagar o gás para os bandidos, senão elas não conseguem ter gás. É um problema extremamente complexo. Queria perguntar para a senhora sobre como ficam essas pessoas, né? A gente vem esperando informações das polícias do Rio de Janeiro, do governo do Rio de Janeiro, para saber se essa operação foi só um sucesso para as polícias, que conseguiram, como eles usam, né, a expressão, neutralizar diversos criminosos, pegar diversos fuzis, ou se também é um sucesso para a comunidade que vai conseguir viver um pouco melhor com menos criminosos nas ruas. Pois é, Natália, a sua pergunta e reflexão, elas são muito interessantes. Primeiramente, a gente deveria, né, primeiro, deixa eu voltar um pouquinho. Foi feita uma pesquisa na semana passada, junto aos moradores do estado do Rio de Janeiro, perguntando, né, se eles eram a favor da operação. E a grande maioria falou que sim. A população brasileira também que sim. E eu analiso esses dados sobre um outro viés. Não é que a população em si, ela é a favor da polícia o tempo todo na rua, soltando tiro. O que a população talvez esteja almejando é o fim dessa violência, é o fim dessa opressão de um poder extremamente cruel e paralelo ao Estado, porque o Estado simplesmente não consegue ingressar. Então, essas operações, ao meu sentir, em alguns momentos, elas enxugam gelo. Porque na medida que, vamos imaginar aqui, 100 pessoas, imaginemos aqui supostamente que 100 pessoas relacionadas ao crime organizado tenham morrido, comprovadamente, com ficha criminal, com antecedentes e tudo mais. No outro dia, já devia ter um grande número de indivíduos substituindo essas pessoas. Ou seja, o sistema desse crime organizado, ele não para. Quem que é o poder capaz de resolver isso? Por medidas de inteligência, por medidas de política pública, por uma organização de como retomar esses territórios. Quando você falou, a população não consegue pegar mais um ônibus, não consegue comprar um gás sem ser por intermédio de pessoas ligadas ao crime organizado, por conta disso, isso é real. Hoje, as facções criminosas, principalmente nessas comunidades, elas não vivem tão somente de vender drogas. A gente tem que parar com essa mística social de que tudo envolve o tráfico de drogas. Envolve também. Só que o crime organizado percebeu que ele poderia atuar em outras áreas, fornecendo internet, fornecendo de forma paralela, ok? Atravessando o fornecimento das empresas.
seja a internet, seja o gás, seja a água, seja o transporte, ou seja, começaram a cobrar dos indivíduos, porque a grande maioria dos cidadãos que moram em aglomerados, moram em favelas, não são usuários de drogas, e até mesmo a grande maioria do lado de cá, né, que não pertencem a essas comunidades tão flageladas, também não. Então, peraí, a gente precisa de outro mecanismo para alimentar e para robustecer o nosso poderio econômico. E aí, o Estado tem ciência disso? Tem. O que tem feito? O que tem feito no dia a dia, no cotidiano dessas estruturas sociais? Chegar lá, atirar, se fosse a solução do problema, talvez a gente estaria aqui agora, nesse momento, e falar, olha, em que pese esse número catastrófico de mortes, resolvemos o problema. Aí eu diria que foi realmente um sucesso. Se hoje eu conseguisse ir no Complexo do Alemão ou ir na Penha e entrar, você ou qualquer, entrar basicamente e poder caminhar por lá. E definitivamente ainda não é essa a realidade. Então o sucesso seria a gente ter uma estrutura efetiva. E se a gente for pensar, todo esse problema relacionado, né, às organizações criminosas, a esses aglomerados, não são problemas de agora. O Comando Vermelho é uma estrutura que surgiu na década de 70, tá certo? Dentro de unidades penitenciárias do Rio de Janeiro. E a gente tem aí pelo menos 50, 60 anos aí de atuação dessa estrutura e o Estado observando ele se avolumar, ele se robustecer, a ponto da gente ver esse arsenal de fuzil, eles já usando a tecnologia dos drones, né? Eles têm locais de treinamento, sabe-se aonde eles treinam os tiros. Então, peraí, é sucesso, mas ainda tem gente treinando tiro lá? É sucesso, mas a compra de fuzil está acontecendo? Então, eu particularmente relativizo a palavra sucesso.